pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, sou o atleta Mibe Oliveira e hoje trago para vocês aqui uma presença muito especial, o grande atleta, um dos atletas mais respeitados aí do circuito, aí do cenário do fisiculturismo nacional, tanto no esporte como também nas mídias sociais. Trago para vocês Júlio Gorila. E aí, Mibson, tranquilo? Salve, galera. Tranquilo? Muito obrigado aí, Júlio, pela sua... Eu que agradeço. Desde já a sua participação. E hoje vamos fazer uma entrevista aqui, um bate-papo de atleta. Espero que vocês gostem. Vamos para a entrevista. Ô, Júlio, gostaria que você falasse como foi o seu início no esporte, assim, por que você começou a praticar musculação, o que levou você a iniciar na musculação? Bom, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre treinei excessivamente, independente do esporte. Comecei com basquete, jogava muito basquete sozinho, cerca de treinar arremesso, treinar técnica, cerca de 5 horas por dia, entendeu? Nossa. Sozinho. Sim. Depois, com 15 anos, fui pro futebol. Comecei a jogar futebol até que tarde, comparado com os brasileiros, né? Sim. Jogava também bastante. Só que ainda assim, eu não gostava muito do fato de, por ser um esporte coletivo, tem seus lados bons e ruins, entendeu? Só que o fato de você, por exemplo, dar seu 100% e um cara que está com você ali não dá, às vezes não faz você ganhar. Sim. Eu gostava muito de musculação, porque eu era magro e queria ganhar peso. Eu com 20 anos, eu iniciei a musculação com 20 anos mesmo. Ali eu tinha 56 quilos com 1,83 m, já tinha altura. Nossa, já era adulto, né, no caso. 56 quilos com 1,83 m? Sim, era bem magrinho. Comecei a treinar e eu via que tudo só dependia de mim. Porque o que eu treinava ou não treinava, o que eu comia ou o que eu não comia, refletia no meu corpo, no meu resultado, entendeu? Então não tinha como eu falar assim, foi culpa daquele ali, como a maioria dos esportes coletivos, né? O cara às vezes não faz o que tem que fazer e fala, foi culpa do outro, ou foi culpa daquele. Aqui não. Você sabe muito bem, musculação é uma coisa que você não tem como culpar outra pessoa, é o seu resultado. Eu treinei por 4 anos. E aí começou a vir na minha cabeça a questão de competir, entendeu? Aí que eu comecei a enxergar como um esporte, o que era o fisiculturismo mesmo. Comecei a ver artisticamente isso. É um esporte artístico, sim, querendo ou não, entendeu? Obra de arte. Sim. Daí a gente estava conversando, eu iniciei minhas competições em 2016, na NABA. Ali eu nunca mais parei, pelo menos... no primeiro ano eu competi 5 vezes, foi estreantes, foi o paulista, foi o brasileiro, foi o mundial e foi o sul-americano, que eu fui campeão sul-americano no caso. No segundo ano fui para a FBB, competi 3 vezes, no terceiro ano competi apenas uma vez, que foi no Mr. Olympia em Las Vegas. Sim, ele teve uma carreira profissional amadora muito curta, né? Sim, Isso é uma característica de grandes atletas, né? Geralmente grandes atletas, eles têm uma carreira amadora muito mais curta, né, do que a maioria dos atletas normais. E só uma curiosidade, Júlio, só para falar aqui pro pessoal, na primeira competição do Júlio, eu era um dos árbitros, eu estava na mesa eu sabia. Eu estava na mesa de arbitragem ali do Campeonato de Estreantes da NABA de 2016, era um dos árbitros ali que estavam compondo a mesa. Então, E faltando ali 3 dias para a sua estreia, mais ou menos uns 3 dias, eu te encontrei na academia e vi você treinando posterior de coxa. Sim. Aí foi ali que a gente se conheceu, já faz algum tempo. E essa sua temporada de 2016, eu acompanhei muito ela, porque eu estava em quase todos os campeonatos. Sim. Então eu lembro muito bem. No Paulista, no Brasileiro, você chegou aí no Mundial? No Mundial não, porque não tinha minha categoria. E no Sul-Americano? Eu estava lá em Curitiba. Eu lembro que você falou, Mibson, dá uma olhada aqui, você mostrou a perna. Eu falei, você estava comendo banana no dia, eu lembro. E a diferença, assim, você foi talhando o shape cada vez mais e chegou numa condição incrível. E no Mundial você já ganhou de grandes nomes aí do fisiculturismo nacional, né? Sim, tanto que no Campeonato Sul-Americano eu ganhei do campeão mundial. Ah, sim, no campeão mundial tava lá. Foi por isso que eu fui no Sul-Americano. Amigo meu, claro, o Jefferson. Sim. Ah, o Jefferson, que depois virou profissional da WFF, posteriormente campeão do Mr. Universo 2017. Sim. O Jefferson, foi muito Esse primeiro ano foi muito interessante porque eu tinha uma visão bem abstrata do que era o fisiculturismo. Eu pensava muito em volume. Claro que eu tinha simetria, a questão de também proporção de ter a parte superior, inferior, tudo junto. Mas ainda não tinha a noção do que é ter qualidade, entendeu? Aí quando eu competi a primeira vez, você estava lá, fiquei em 5º lugar, certo?
Na minha avaliação, você foi melhor. Na minha lista, eu você estava melhor. Eu também acho, sim. Não falando que eu deveria ser campeão, sim. Mas eu também achei que eu estava melhor. Mas eu percebi que eu não estava na qualidade que deveria. Quando eu competi com os caras, que eu vi os caras de perto, aí eu falei, eu preciso estar mais condicionado. Até então, quando eu fui pro Brasileiro e encontrei o Jefferson naquela época ele era muito bem condicionado. Foi por isso que ele ganhou o Brasileiro de mim na época. Ele ganhou o Brasileiro e ganhou o Mundial. E aí quando eu vi o Jefferson eu falei, porra, mano, aquilo era condição, entendeu? E aí eu comecei a buscar mais condição, não me importei muito com o peso, porque a primeira vez que eu competi no Estreantes, eu tava com 110 quilos. 110 quilos. Só que tava linguiça, entendeu? Sim. Só que aquilo lá, tem pessoa que vem e fala pra mim, você era muito maior antigamente. Em relação ao quê? De água e gordura, entendeu? Como muitos, só músculo. A gente vê muito hoje, né? Sim. Cara, eu peso não sei quanto. Eu subo com não sei quanto. Eu não sei se você concorda, né? O fetiche do brasileiro dos 100 quilos, né? Uhum. O cara ali, os 3 dígitos, ele quer alcançar de qualquer forma, ele quer competir com 3 dígitos e às vezes não tem condição, né? A gente vê um grande exemplo que é o Dexter Jackson, por exemplo, que já chegou a entrar no Olímpia com menos de 100 quilos. Ué, e aí? E como é que você vê o cara com aquele volume e menos de 100 quilos? Ganha do Big Ramy. E tem cara, mas tem cara aí, amador, 110 quilos, 120 quilos, que não tem nem metade do volume que o Dexter Jackson tem. Sim. Incrivelmente. Porque o cara tá só se importando com o quê? Com o volume, com o peso, entendeu? Com o número, isso como você falou. Como diria o nosso amigo Grilo, se o cara tivesse 120 quilos e fosse seco, ele não seria amador, ele seria profissional. Sem dúvida. Ele estaria no Olímpia, né? Sem dúvida. Dali eu fui 110 quilos e cada vez eu fui abaixando. Diminuindo. Tanto que no Campeonato Sul-Americano, que eu fui o campeão, eu tava por volta de 103 quilos. 103 quilos. Abaixei 7 quilos. Tava muito melhor. Então, e ganhei de caras que eu não ganhei com peso maior. Coisa interessante, né? Sim, é muito interessante, porque o pessoal que está iniciando ali fica dando muita atenção em peso na balança, então aí tá uma lição aí para vocês, pessoal. E Júlio, como foi essa transição? Você era um praticante de musculação, uma pessoa que era muito dedicada ao esporte, e como foi a transição de praticante normal para atleta? Aquela transição, assim, porque a gente sabe que tem que ter um estilo de vida adequado para que você não sinta muito essa mudança brusca aí na vida, né? Mas tem pessoas que já têm ali mais ou menos... Eu gostaria que você falasse como foi essa sua transição, se foi difícil, como foi? Então, para mim não foi difícil porque eu sempre fui muito regrado. Desde que eu comecei a entrar nesse esporte e comecei a ver os resultados que dependiam só de mim, cada vez eu fui estudando mais por conta própria. E ali eu sempre... Tudo bem que, assim, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, claro. Sim. Mas sempre fui uma pessoa regrada. Quando meu primeiro mestre foi o Celso Reis de Jesus, foi o primeiro cara que me iniciou na NABA. Até, sim. Quando eu fui pro Campeonato Sul-Americano, eu já estava sob a tutela do Paulo Lima. Ali já foi uma grande diferença, entendeu? Porque ele já me abriu minha cabeça por coisas que não tinha conhecimento, não dava para estudar em livro, entendeu? Coisas que ele foi me ensinando. Porém, cara, assim, é relativo, é interessante. Mas, pra mim, eu sempre fui muito focado, muito focado. Então, eu não tive esse problema de falar assim, agora você se tornou atleta e é mais... Ligou a chavinha. Não, então, foi algo que fluiu. Tanto que foi uma coisa que também me prejudicou em questões de relacionamentos. Porque, você sabe, às vezes você tem uma mina e a mina não aceita isso de você se dedicar 100% a alguma coisa, mas... De resto, em falar de dietas, nunca tive problema com isso. Já perdeu quantos relacionamentos? Já contou? Já tentou? Já perdi alguns. Perdi uns 2. Vamos lá, Júlio. Então, já falamos. E agora você falou sobre sua carreira, né? Até aquele ponto que você foi disputar o Olímpia Amador de Las Vegas. Se não for o maior campeonato, com certeza um dos 2 maiores campeonatos amadores do mundo. Sim. E o Júlio foi lá e ganhou, passou o carro em todo mundo e apresentou um físico fantástico. Eu cheguei a ver uns vídeos umas semanas antes, estava realmente muito bom. E estava muito encaixado no padrão. E como foi essa ideia, Júlio? Você falou assim, como foi que surgiu essa ideia de competir, de ficar uma temporada nos Estados Unidos e fazendo ali uma preparação? Eu não sei exatamente quanto tempo você ficou, eu gostaria que você falasse um pouco disso. Como surgiu a ideia e como surgiu a ideia de escolher esse campeonato logo mais difícil, né? O cara já foi logo no campeonato mais difícil. Como foi isso? Bom, eu fiquei lá 8 meses. 8 meses, legal. Sim, minha ideia sempre foi para os Estados Unidos. Claro que competir no Olímpia foi uma coisa, quando eu cheguei lá eu já vi que era mais real, entendeu? Mas desde que eu cheguei lá, eu nunca parei de me preparar, para falar a verdade. Eu só entrava, eu estava num off naquela época.
Coisas que vêm com o tempo. Hoje em dia eu já não como besteira como eu comia antes, mas antes eu tinha uma dieta mais aberta, vamos se dizer assim. Porém, eu me via ali, quando eu cheguei nos Estados Unidos eu estava com 116 quilos, mas não estava numa qualidade boa. Para mim, minha opinião, tem cara que podia falar, você está muito bem condicionado, mas sim. Também é relativo. E a Classic estava ali, era uma categoria nova, só que eu via que ela priorizava muito mais a linha, a questão de cintura abdominal, entendeu? Era uma coisa que eu valorizava mais, de certa forma, coisa que eu não valorizava no começo. No começo eu não me importava com a minha linha, eu só estava me preocupando assim, vou subir com tantos quilos, tá seco, eu tenho que subir desse tamanho, tá bom. com tanto de braço. Só que você vê, como eu te falei, é muito relativo. Você pode ver um cara com 130 quilos subir num palco, vamos se dizer assim, ele vai ter, aqui, se colocar de tórax, vai 1,50 m, dando um exemplo, e o cara vai e tem 1,20 m de cintura. Aí você pega um cara que tem 1,20 m de tórax e tem 70 de cintura. Você entende? A linha do cara é muito mais bonita. E bodybuilder, na minha opinião, se trata disso, da arte, entendeu? Que você coloca, não só o volume em si. Sim. E eu via que a Classic priorizava muito mais isso e eu sabia que por eu chegar ali na Amador com 96 quilos, sendo que eu estava com 116, eu ia chegar numa condição muito extrema. Muito boa. Foi como eu cheguei, numa condição extrema. Tanto que quando eu peguei minha categoria, eu estava maior que os caras e estava muito mais seco que os caras. Tão seco quanto ou mais. Muito mais. Na minha categoria, muito mais. Quando eu fui pro overall... eu vi, muito tranquilo. Sim, foi muito tranquilo. Quando eu fui pro overall, aí eu encontrei uns caras mais alto. Que bateu de frente. Mas mesmo assim, minha condição ainda estava melhor que dos caras. Eu bati o olho ali, quando eu vi ali a categoria mesmo, eu falei, não tem como. Assim, na minha categoria, eu também, quando eu vi, eu falei, não questão de ser... Sim, não, atleta, por você pessoal, atleta, isso não é arrogância não, viu, pessoal? Isso não é arrogância, mas o atleta sente quando é o dia dele, né? Ele sente quando ele está muito melhor do que os outros, né? Isso é normal. Aquilo lá, você está trabalhando todo dia, pensando em um momento. Pô, se você não fez nada errado, por que você tem que ficar com medo? Ou por que você vai ficar inseguro? E muitos atletas se perdem nisso, né? Às vezes o cara tá bem, só que ele tem autoestima baixa, e ele chega no dia, ele não consegue desempenhar um papel legal no palco e ele acaba perdendo em pose, né? Fica nervoso. Mindset, na verdade, né? Isso não é só no esporte do fisiculturismo, mas também se trata, porque não é que nem jogar futebol. Jogar futebol, vamos dizer assim, você tem tantos campeonatos pela liga até chegar num campeonato importante. Já o fisiculturismo, às vezes você se prepara o ano inteiro para chegar lá alguns minutos. Sim. Não, tá bom, vai embora. Então, se você não tiver um mindset bom, de ter a calma, você tá lá, tá fazendo tudo, mas quanto mais vai chegando perto, pode acontecer, você sabe disso. Quando você tá perto de competir, vai começando a acontecer umas coisas que nunca aconteceriam na sua vida. O ano inteiro. Isso, umas coisas assim. É impressionante. Então, muito cara se desvia, muito cara sai disso, entendeu? Por quê? Chega na hora, o cara tá com tanta pilha, o cara vai à história, entendeu? E perde o campeonato. Um atleta é muito bom. Já vi, como eu estava conversando com você antes, tem atletas que eu vi, presenciei, atletas que eu falava, caralho, o cara é foda. Mas chegava na hora do campeonato e ele virava um merda. Por quê? Pela mindset dele. Ele ia lá e se via como um derrotado, entrava no campeonato e era derrotado. Sim, eu entendo. Perfeito, Júlio. Mas você já saiu com a ideia do Brasil de competir na Classic Physique ou isso foi algo que você... Não, foi lá. Foi lá que você teve essa ideia? E antes você estava pensando assim, em competir em qualquer categoria aberta, mesmo Open? Sim, ainda estava meio na dúvida ali. Sim, eu estava vendo, como eu te falei, eu estava numa época de off. Se subia o peso, se descia, se fazia um off. Porque eu queria entrar minha ideia é sempre essa, entrar o melhor possível. Sim. Então eu vi que para entrar de uma maneira, se eu fosse entrar na Open, tudo bem, eu já tinha um currículo até que bom relativamente, mas cara, para você entrar numa Open, você entende como é que é. Estamos falando de Mr. Olímpia Las Vegas, né? Sim, também tem a questão do recurso financeiro, né? Sim, também é muito pesado. E aí como eu vi a Classic, vi essa oportunidade, vi que eu poderia levar meu shape a outro nível, condição, tá ligado? E o dinheiro não falaria tão alto ali como nas outras categorias. Na Classic ali você vê que o dinheiro, o recurso, ele já não vale tanto, né? Como em outras categorias. Né? O cara pode ter muito recurso. Também recurso depende do volume que você vai ficar, isso é óbvio, entendeu? Sim. Todo mundo sabe disso. Porém, cara, o talento, né, o natural. Sim, o talento e saúde. Exatamente. A longo prazo, entendeu? O cara ele pode ser muito bom, muito grande, 3, 4, 5 anos, 10 anos, mas e depois da vida dele inteira, o que acarreta? Tem muito cara aí que era meu herói na musculação. Hoje
O cara ali apareceu ali uns 6, 7 anos, hoje você nunca Vira um mais ouviu tiozinho. falar. Sim, Vira um tiozinho. sim, hoje o cara, você vê, o cara tá infelizmente na hemodiálise. Né? Assim, geralmente atleta que quer levar os dois mundos, né? Aquele Sim, cara baladeiro. sim. Aí E é piora, né? Tem muitos hoje já que estão indo por esse caminho. Mas isso é historicamente no fisiculturismo sempre foi assim. O cara que quer levar as duas coisas, o caminho dele é o hospital depois. Sim. Né? O cara quer as duas Qualquer coisas. atleta, amigo. Se qualquer atleta de elite, se o cara não é bem regrado, se ele não vê aquilo como um trabalho que eu digo de não ganhar dinheiro, mas um propósito de vida. Sim, sim. E se ele quiser ter uma vida como uma pessoa normal e quer ter uma vida como atleta, ele não vai conseguir ser 100%. Ou você vai para um lado ou você vai para outro. Sim, sim. E aí temos grandes talentos perdidos. Sim, né? vários. Né? E assim, Júlio, agora chegando... 3 minutos, vamos lá. E como foi a sua adaptação nos Estados Unidos? Né? Nós sabemos aí que é totalmente diferente, idioma, cultura, o jeito que as pessoas se tratam. Eu gostaria de saber como foi essa mudança na sua vida. Ok, eu fui para Miami. Então Miami querendo ou não, um lugar muito latino. Lá, na verdade, eu aprendi mais a falar o espanhol do que o inglês, porque me relacionava muito mais com pessoas latinas do que americanas no fato, entendeu? A questão de esporte, eu vou ser bem sincero para você, o Brasil ele cresce muito mais no ramo fitness do que em qualquer outro país. O Japão também ali é outro lugar que está crescendo bastante. Sim. Porém, o Brasil não tem como. Pode ver que todos os países agora estão investindo mais no Brasil, pela questão de cada vez crescer mais. Os Estados Unidos ele é mais estruturado. Você vai para lá, as academias são maiores, as academias têm mais aparelho, toda academia que você vai tem hammer, por exemplo. Mas a cultura deles lá é muito assim... eu via muitas pessoas lá indo por lazer na academia. Enchia. Mas não eram pessoas que iam, por exemplo, para conversar, nada do tipo, mas para passar um tempo ali. Aqui o brasileiro já é diferente. Ou os caras treinam, ou você vê muitos caras que vê a academia como uma balada, por exemplo. Ponto de encontro. Sim, de conversar, socializar. Sim. Já lá não tinha muito isso, mas... Lá eles valorizam muito o esporte e o esportista, no caso, o atleta. O fisiculturista ele é bem visto, assim, Júlio. Você saía na rua, as pessoas olhavam assim, falavam... Sim, algumas nas academias, você treinando, sim, o pessoal, academia como que era? Academia mais. Vinha muito com dúvidas, entendeu? Americanos vinham, mas quando já vê que você é latino, eu não falava tão bem o inglês, falava mais o espanhol. Então, como eu te falei, eu me relacionava mais com latino, mas... Latinos, em grande maioria, os caras vinham e falavam, não, você tem um shape muito bom. Eles valorizam muito isso como um esporte. Não é assim, o seu shape é bom, você vai pegar várias minas. Sim. Ninguém nunca me falou coisa do tipo. Sempre falou assim, nossa, você é um atleta muito bom. Sempre visando o lado do esporte. Do esporte. Muito bom, interessante. É muito legal saber disso, Júlio. E a questão de trabalho e dieta? Como foi lá essa mudança? Porque nós sabemos que, eu não sei, tem muitas pessoas que falam que o acesso aos alimentos é mais... Tem uma gama de alimentos maiores, de qualidade, para estar escolhendo um preço mais acessível. Outros dizem que não. Gostaria que você falasse, você que esteve lá, né, nessa região. Na minha opinião, lá tinha o hipermercado que eu mais ia, era o Walmart. Lá ele é o mais forte. E como eu te falei, como eu estava em Miami, lá eles dão mais... até a questão de alimentos é mais voltada aos latinos. Então eu não tinha problema com isso. Por exemplo, banana muito barato, a carne lá muito barata. Você comprava carne de muita qualidade a um custo bem barato. E ovos, frango, peixe... Tudo isso mais barato. Tudo isso mais barato. Em relação ao que se ganha lá. Do que aqui, sim. Porque assim, você pega o salário mínimo dos caras lá, dava entre $1.800. A gente não está falando de converter, mas poder você pensa... de compra. Número, 1.800. O salário mínimo aqui tá o quê? R$1.000? 1.100? O que é 1.200? Sim. Só que você vai no mercado, os preços que lá eram mais baratos e os caras recebiam um salário mínimo maior. Então a vida relativamente dava para você se alimentar melhor do que aqui no Brasil. Questão até da suplementação que o pessoal... Fala um pouco com o pessoal, a questão do pessoal que consome suplementos, a questão da diferença daqui para lá. Sim, questão de vitaminas. Vitaminas, minerais, até os suplementos. Até que suplementos eu não vi tanta diferença. Sim, às vezes eles têm umas promoções. Nas feiras, por exemplo... O pessoal acha que é tudo de graça nos Estados Unidos. Só nas feiras, pra falar a verdade. Nas feiras eles dão muita coisa. Aqui no Brasil, no máximo, os caras te faz fazer uma fila de 30 minutos para te dar um saquinho desse tamanho. Você sabe muito bem. Sim.